Vim conversar com vocês hoje para falar sobre alguns métodos de avaliação de investimentos e das empresas. Primeiramente, devemos observar que as operações que ocorrem nas empresas têm como objetivos, em sua grande maioria, a geração de valor e a maximização dos resultados. Todas as empresas querem o crescimento sustentável e, com base nessa busca, fazem seus processos os caminhos para alcançar esse objetivo. Quando as empresas começam a apresentar resultados positivos, a expansão é o caminho mais óbvio. É importante compreender como se dá a avaliação da empresa pelo mercado. Trata-se de um elemento estratégico, já que a competitividade cada vez mais acirrada ampara-se em resultados comparativos, sejam eles internos ou externos. As comparações no âmbito interno se baseiam nos resultados da empresa em períodos diferentes. As comparações externas se valem de análise de organizações do mesmo setor e do mesmo tamanho. Qualquer empresa que é criada deveria passar pela análise de viabilidade de negócio, em que é averiguado se o empreendimento é viável a ponto de oferecer valor aos acionistas. Muitas empresas são abertas sem sequer fazer um projeto de viabilidade do negócio. Tal premissa básica de desenvolvimento de uma empresa é pautada em diversos pontos, dentre os quais pode-se destacar a viabilidade financeira. Ao ser viável financeiramente, uma organização mostra que possui capacidade de gerar riqueza, mostrando sustentabilidade no que tange. Aqui eu trouxe para vocês um quadro que fala a importância de se fazer a avaliação das empresas, que é uma comparação com o setor de uma empresa já estabelecida, uma comparação de períodos diferentes na mesma empresa e a venda de parte ou total da empresa no processo de fusões e aquisições. São momentos que são necessários à avaliação. Os métodos. Eu vou apresentar apenas alguns dos métodos que devem, assim, ser primordiais no foco das análises. A estimativa de fluxo de caixa, avaliação de risco, oportunidades de financiamento, resultados nos lucros no curto prazo, investimentos graduais e oportunidades de investimentos adicionais. Um dos objetivos de uma organização é encontrar investimentos condizentes com a sua missão e a visão da empresa. A tomada de decisão mais adequada é derivada do estudo prévio do que a empresa vislumbra para o futuro com base naquilo que ela é sua essência, naquilo que ela é hoje. O equilíbrio entre o que a empresa é e o que ela quer ser se torna um papel fundamental para a análise da viabilidade dos investimentos. Agora vamos falar um pouco sobre um dos métodos, o payback. O payback é um método utilizado para mensurar o tempo em que um investimento será recuperado em sua integridade. Segundo os autores, ele é o prazo exigido para que uma empresa recupere o investimento inicial em um projeto, calculado com base em suas entradas de caixa. É o período necessário para que o fluxo de caixa operacional recupere o valor do investimento no projeto. O payback é um dos métodos mais utilizados na tomada de decisão em análise de investimento. Nas avaliações de longo prazo, o método funciona como uma medida de risco, ao estabelecer o período máximo para o retorno do projeto, e assim procura-se reduzir o risco e valorizar a liquidez. Dessa forma, as alternativas de longo prazo são analisadas de forma mais criteriosa, pois o investimento se torna mais crítico e vulnerável ao risco à medida que ele avança no tempo. Entretanto, no curto prazo, também existem riscos, tornando esse método assim válido porque ele observa o fluxo de caixa. O processo de escolha do melhor investimento pelo método do payback considera o projeto com o menor período possível ou que se enquadre dentro dos parâmetros da organização, que podem variar de acordo com cada projeto. Aqui eu trouxe um quadro para vocês com vantagens e desvantagens do método payback simples. As vantagens. O cálculo apresenta simplicidade em seu desenvolvimento, não demandando muitos dados. Considera os fluxos de caixa que devem ser líquidos, ou seja, com os devidos descontos. Favorece projetos de curto prazo, tendendo a favorecer
investimentos que liberam caixa com maior liquidez. Desvantagem: não considera o valor do dinheiro no tempo, é determinado de forma subjetiva, não existiu num período certo para o corte, sendo assim uma decisão muito arbitrária dos acionistas. Não considera diferenças nos riscos, sendo calculado da mesma forma para projetos com muito ou pouco risco. Essas são as vantagens e desvantagens. Temos outro método, chamado TIR, Taxa Interna de Retorno. É um método de análise de investimentos que iguala o valor presente líquido, VPL, a zero, apresentando o retorno assim de um projeto. O cálculo dessa taxa indica a lucratividade de um projeto, retornando um índice que subsidia a análise do empreendedor. A necessidade muito grande das organizações em expandir seus negócios está atrelada a outros elementos. A capacidade financeira que cada empresa tem, as análises do fluxo de caixa, bem como os índices que tornam possível a viabilidade do negócio. Por isso que estamos estudando a VPL e o TIR. Qual é a vantagem da utilização do TIR? Considera o valor do dinheiro no tempo diferente do VPL. Os resultados extraídos do cálculo são simples de interpretar. É muito prático de ser utilizado tanto em planilhas eletrônicas como em calculadoras financeiras. Claro que também tem desvantagens em relação do uso da ferramenta, do uso do TIR. Parte do princípio de que todo o dinheiro projetado nos fluxos de caixa é reinvestido no próprio projeto, o que nem sempre não deve ser utilizado em fluxos de caixa não convencionais. Revela apenas os retornos esperados e não as possíveis perdas relacionadas ao investimento. Não leva em consideração os custos do investimento, ou seja, não leva a conta as saídas de caixa após a geração do fluxo. Há uma necessidade de encontrar a forma exata, a estimativa inicial. Mesmo com uma série de desvantagens, a utilização da TIR como indicador de viabilidade de negócios é um recurso indisponível para a empresa. Por isso, eu deixo aqui com vocês este livro que vai auxiliar muito vocês em relação às vantagens e desvantagens dos métodos para avaliação de projetos, muito importante para o nosso conteúdo e que vai ajudar muito você a compreender mais ainda este universo. Aqui foi só o start para aguçar sua criatividade. Bom, espero vocês nos próximos vídeos. Bons estudos e até mais!